porque a estreia foi em maio desse ano. E eu vou bem rapidinho. O filme foi... Tá ótimo. O filme foi feito com financiamento coletivo. Então, ele aconteceu graças a mais de 1.200 pessoas que financiaram, né? E ele começou em 2014 com a campanha Chega de Fio-Fio, que é da Think Olga. Mas a gente trouxe toda uma série de temas, principalmente ligados ao direito à cidade, que acabou virando o nosso grande mote enquanto campanha também. E aí, acho que... Você quer falar alguma coisa de abertura? Eu quero saber o que vocês acharam. Estou mais curiosa para ouvir vocês. Assim. A gente demorou 4 anos para fazer o filme, né? É um filme 100% independente e acho que é muito legal a gente saber que esse filme ele foi feito pelo desejo das pessoas que esse filme existisse, assim, porque no começo, quando a gente teve a ideia e lançou a campanha do financiamento coletivo, era um curta e quando a gente começou, em 24 horas, atingiu a meta, isso para a gente significou muito, assim, significou como o desejo que esse filme existisse, ele não era só nosso. Isso para a gente acho que é uma coisa muito, a gente tem muito orgulho que esse filme, talvez muitas pessoas que estão aqui possam ter colaborado, inclusive. E a gente é muito grata a isso. Então, é um filme 100% independente, isso tem um valor para a gente. O que mais? Então, além de perguntas, vocês puderem contar um pouco, talvez, o que vocês fazem, por que vocês vieram. Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar a primeira vez que eu assisto o filme, a convite da minha amiga, que está aqui do meu lado. E eu queria saber se foi, então, uma opção fazer ele independente ou se vocês tentaram fazer pelas vias normais de financiamento. E como que vocês conseguiram lidar com o fato de terem tantos ângulos para tratar dessa questão? E como foi esse processo de conseguir contar essa história que é tão multifacetada? É isso. Obrigada. A gente tentou, sim, fazer um financiamento que não fosse só independente, porque quando a gente decidiu fazer um longa-metragem, a gente também entendeu que, bom, R$60 mil para fazer um longa-metragem era nada. Porém, fizemos, mesmo sabendo que era impossível. A gente tentou, sim, mas eu acho que uma coisa que a gente participou do Festival Internacional de Mulheres agora, semana passada, e a gente falou muito sobre isso. O quão importante, parece muito óbvio, né? Um Festival Internacional de Mulheres, mas ele só está acontecendo em São Paulo em 2018. Então, a gente também não encontrou muitos fomentos para mulheres com foco. É o nosso primeiro filme, então isso também foi muito difícil, né? Esse processo de edital e, enfim, entrar nesse... A gente sabe que essa indústria ela é difícil. A gente tinha uma produtora pequena, era o primeiro longa de todo mundo. Então, a gente atravessou uma série de empecilhos, assim, né, para financiar ou para conseguir apoio, patrocínio. A gente conseguiu muito apoio, sei lá, o caso do Pedro Neusman, que é um cara que faz som de cinema, e ele é muito bom. E quando a gente lançou o filme, a campanha, ele falou, bom, olha, eu gostaria muito de colaborar, eu acho que esse filme é muito importante, mas eu vou doar o meu trabalho. E para a gente foi incrível, porque ele é um baita profissional, então a gente conseguiu muita parceria nesse sentido. Isso, obviamente, é o que possibilitou que o filme existisse. Assim. Quer falar um pouquinho dessa? Acho que posso falar do processo, que... para resumir tanta coisa, assim, resumir não existe, né? Mas quando a gente foram 4 anos de amadurecimento no tema e de pesquisa, e a gente começou com um recorte que a gente sabia que ia ser, a gente sabia que era um momento histórico, que era a primeira vez que o assédio era uma palavra, assim, que em 2014 assédio era ainda uma palavra não dita. E que a gente ia registrar vários momentos em que uma série de movimentos das mulheres estavam surgindo, alguns novos, mas a gente se baseou muito nos movimentos feministas mais antigos, as redes e tal, para fazer a pesquisa mesmo.
E a gente tinha esse recorte que era das cidades. Então, a gente falou, a gente consegue contar um pouco a história dessas cidades, que era, a gente escolheu Salvador por ser uma cidade litorânea, com a capital, com a maioria de população negra, que tinha essa questão, né, de desconstrução um pouco das vestimentas, da questão do biquíni, que a gente fala, né? Parece que é super tranquilo andar de biquíni numa rua brasileira. Lógico que não. Então, a gente sabia disso, mas a gente queria entender um pouco a dinâmica mesmo. E Brasília, por ser uma cidade que, em tese, foi construída e planejada, mas que a gente sabe que foi planejada de uma forma bastante excludente, então, em que a maioria da população não mora no plano piloto, os trabalhadores que construíram a cidade também não moram né, nas áreas centrais. E tinha essa coisa de ser só carro, outra dinâmica, quase nenhuma pessoa circulando na rua, esquina não existe, farol não existe, então outra dinâmica. E São Paulo, acho que em grande parte porque a gente tinha muita vivência aqui, tinha muita coisa para contar, mas também por ser essa mega metrópole com muitas denúncias no mapa da Chega de Fio-Fio. Então, o mapa foi um lugar orientador para a gente, de onde é que está acontecendo, onde tem mais denúncia. E, por outro lado, a gente queria explorar essa questão das regiões, porque o país é imenso, e a gente sabia que tinha muita diferença em como acontecia. E aí foi mais ou menos assim, a partir desse recorte, e do recorte principalmente das personagens. Então, a gente demorou quase 2 anos para achar as personagens. Quando a gente achou, a gente falou, ok, agora vai, assim. E foi por aí. Acho também que é um mosaico, assim, né? Um quebra-cabeça de situações. Tem o uso do óculos com a microcâmera, que tem o diário que as personagens gravavam. A gente tinha uma ideia que esse filme também, que a gente não ia contar a história delas, mas que elas co-contariam essa história com a gente. Então, a gente propôs isso, quase que um ato performático, assim, né? Desse uso do óculos. A gente fez muitos testes, não façam isso em casa. A gente tinha toda uma metodologia que a gente seguia, de abordagem, de segurança, enfim, tinha todo um cuidado nesse sentido, mas a gente sabia também que essa história ela não podia ser contada só por um viés de... Ela precisava ser mostrada, né? Ela, mais do que contada, ela precisava ser mostrada. E confrontada também. Então, a gente, sei lá, usei esse óculos 1 mês seguido, assim, todo o meu trajeto, até eu entender como que o meu corpo era percebido no espaço público. E isso, como pesquisa, foi muito rico. Porque acho que a gente, normalmente, anda muito na defensiva, né? Cabeça baixa, passo apertado. Você não quer ver. Você nega muito as coisas que falam sobre o seu corpo e tal. E, enfim, por defesa mesmo, porque a gente... não aguenta. Mas sair na rua com o intuito de observar cada olhar, ouvir cada palavra, foi um exercício muito importante para entender os exercícios de poder, assim, das relações de poder da cidade, das pessoas com o nosso corpo, majoritariamente homens, né? Então, a gente também foi trazendo algumas ferramentas, né? Algumas... como que a gente chama isso? Esqueci a palavra, mas uma ferramenta de narrativa, enfim, um artifício, isso. Os artifícios de narrativa, então a gente contou com as especialistas, foi na rua ver o que era, falou, a gente precisa também dar autonomia para que essas personagens, porque o que a gente sentia muito a gente sai para filmar com essa personagem, nessa situação, muitas vezes não era a situação que ocorriam os assédios, né? Porque a gente sabe que você não consegue falar, bom, agora vai acontecer um assédio. O assédio ele acontece das mais variadas formas, né? Então, a gente não pode dizer, eu saí com uma roupa assim, aconteceu isso. Tem chances de acontecer? Tem, mas não é só assim que acontece. Às vezes eu estou com roupa de frio e acontece, como a Teresa diz no filme, né? Então, a gente também sabia que estar junto com as personagens não criava essa situação exatamente. E aí a gente, então vamos convidá-las para fazer esse filme com a gente nesse sentido. Pensar no óculos, pensar nos diários. E foi isso, e elas foram maravilhosas nesse sentido, assim, de topar, né? Porque também não é uma coisa longa, é uma coisa que te coloca o tempo inteiro alerta a isso. Então, enfim, elas foram muito corajosas, assim. Boa noite. Meu nome é Tatiana e eu sou educadora.
A primeira vez que eu assisti o filme e deu vontade de pegar e levar. Eu dou aula para jovens periféricos numa instituição profissionalizante. E a gente sofre muito, porque um dos cursos, por exemplo, é de beleza. Então, a maioria, meninas. E teve um curso, sempre tem casos, né? O instituto é no Brás. Eles moram na periferia, assim, principalmente Zona Leste. Demoram 1 hora, 2 para chegar até lá. E teve uma turma que eu peguei e que elas sempre eram violentadas assim no trem, né? E peguei histórias bem fortes. E a gente, como mulher, a gente vai, se defende, né? E eu me vi ali com 15 meninas, cada semana era uma história diferente, né? Com faca. Aluna minha fazendo xixi nas calças, de tanto medo dentro do trem. E de muita violência, assim, de desmaiar de medo, né? E eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Vou num trem com elas às 5 da manhã? Não tenho condições. A gente começou a fazer um revezamento de as mulheres e tudo, mas mesmo assim não deu conta. E eu entrei nas redes sociais pedindo ajuda de tudo que eu conhecia sobre movimentos, né? Recebi poucos movimentos e a gente sempre trabalhando, pouco apoio disso, mas apoios, os únicos fortes assim que me deu força para ajudá-las, né? E eu acho que a gente precisa muito entrar nesses jovens, meninos e meninas. A gente precisa muito ajudar, porque aqui a gente precisa aumentar o nosso pensamento e ir para esses jovens. Eu fiz agora, essa semana, uma roda de conversa sobre sororidade com meninas e meninos, e era muito louco, porque eu ia pontuando para eles, olha só o que está acontecendo. As meninas eu fazia uma pergunta, jogava uma pergunta, as meninas tinham ideias incríveis, mas ninguém falava, e os meninos iam lá e falavam, e eles sabiam tudo. E eu ia pontuando, e aí começava a gerar uma coisa assim, desagradável e tal, dos meninos falando, eu não vou mais falar com você. Então, assim, a minha pergunta é, vocês pretendem chegar nesse público? Porque me deu vontade de pegar o filme, passar e trabalhar e ir nas escolas, falar, oi, licença, tem um filme aqui, vamos conversar, vamos fazer, porque eu acho que isso é importante e a gente está vivendo um momento bem difícil na periferia com os meninos e as meninas, com essa coisa deles entenderem o que é o corpo deles e como usar o corpo deles, né? E eu queria saber um pouco de vocês sobre isso. O filme ele foi feito com esse intuito, na verdade. A gente queria chegar nas escolas, esse era o nosso objetivo final. E a gente tem, pela plataforma Taturana, né, que é onde o filme está hoje, qualquer escola já pode fazer uma sessão gratuita. Então, organizar uma sessão, agendar fazer o cadastro, é super simples. E tem algumas escolas que já estão fazendo. A gente fez alguns debates em alguns CELs aqui em São Paulo já. No CEL Campo Limpo foi muito bacana. E agora, assim, eu trabalho especificamente com um currículo de prevenção de violência contra meninas. Então, tem muito conteúdo e 3 deles são sobre prevenção de violência e com foco em assédio. Então, tem materiais para coeducação e para, enfim, para educação mais formal, com currículo, etc. Esse trabalho, eu acho que assim, o que a gente gostaria que o filme fosse, e que para se tornar uma política pública, seria muito importante que ele fosse parte de um material referência, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho agora de incluir ele em plataformas de governo, secretarias, etc., para que seja um material que esteja lá para qualificação, para o treinamento de professores constante. E uma outra base é essa, um pouco mais direta, que é, né, essa opção já de quem quiser fazer. Logo mais o filme vai estar no YouTube também, então acho que isso vai facilitar ainda mais o acesso e a possibilidade. E aí a gente está tentando outros programas e, na verdade, assim, com a exibição a gente tem tentado algum recurso e estamos tentando fazer uns programas mais robustos para
transformar esse filme em também planos de aula. Então, usar todo o material, conhecimento que a gente tem já para prevenção, para, enfim, fazer esse e outros materiais de apoio. E a gente conta também com vocês, enfim, com sugestões. E o que eu vi trabalhando nas escolas, principalmente na Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, que foi onde eu tive com políticas bem em várias escolas, tem um aumento da questão da cultura do estupro. Então, tem várias questões de relatos nas escolas de estupros coletivos, o que é muito assustador. Estupro corretivo, a questão, enfim, quando a gente entra na temática da sexualidade, então, aí da orientação sexual, aí, enfim, identidade de gênero, relações homoafetivas, aí tem várias outras violências que estão conectadas. A Lei Maria da Penha já prevê o ensino da igualdade de gênero e da prevenção da violência nas escolas, então já existe uma política, uma lei, falta implementar, então as escolas já deveriam estar fazendo isso. E acho que entra, enfim, então esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo até agora. A gente tem todo o interesse, não sei se tem mais alguém aqui que trabalha com educação, mas a gente está buscando, a gente já entrou em contato com o Instituto Vladimir Herzog, que tem feito trabalho com escolas públicas, com os CELS, com, enfim, várias outras organizações, Ação Educativa, Aguilé 10, e a gente está buscando força para fazer mais material mesmo, mas o filme já está disponível. E a gente convida vocês também a fazerem sessões públicas e se tornarem multiplicadores do trabalho, sim. Bom, boa noite. Primeiro, parabéns para vocês. O projeto é muito lindo, é muito interessante, não só a metodologia que vocês usam, né, dos óculos, enfim, as ideias criativas que vocês tiveram, mas, enfim, toda a abordagem, não só intelectual, que eu acho que vocês passam muita coisa das leis, que é muito importante, e também, enfim, do storytelling, da narrativa das meninas, das personagens, que é muito incrível. Eu fiquei particularmente... hoje, nessa sessão, uma coisa que me despertou foi a roda dos homens, conversando. Que é uma coisa que eu venho muito pensando, conforme eu vou lendo coisas sobre esse assunto. A própria Djamila Ribeiro, né? Acabei de ler recentemente o livro dela, tal. E talvez por causa da minha formação de socióloga também, eu venho muito questionando como isso é um tema da sociedade, né? Então, não é uma coisa dos homens, das mulheres, né? Que às vezes eu acho que a gente cai muito nesse lugar, como se o feminismo fosse só uma coisa das mulheres. Aliás, vários homens já me perguntaram: eu posso ser feminista? Né? Como se não pudesse. Né? E como se mulheres não pudessem ser machistas. E são muitas mulheres são machistas. Então, eu achei muito legal que vocês trouxeram essa roda de homens que foi dividir um pouco esse discurso. Recentemente, eu também sou documentarista, fui documentar uma roda de homens autuados pela Lei Maria da Penha. E foi super interessante, porque eles fizeram muitas críticas às leis e falaram muitas coisas. E eu falei, nossa, pela primeira vez eu estou ouvindo, né, a perspectiva deles. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa visão, como é que vocês têm da participação dos homens nesse discurso e como é que vocês enxergam um pouco essa questão do debate, como é que a gente pode abrir isso e abrir essa roda, né? Essa roda de homens, a gente ficou até o último minuto, até onde a gente pôde, pensando, devemos ou não devemos incluir. Eu acho que ela é esse debate com os homens é um dos pontos altos, assim, e ele tem aparecido muito como elemento surpresa, porque as pessoas não esperam que a gente vá incluir o debate sobre a masculinidade no filme. Mas a gente sempre fala isso, né? Que acho que a inclusão desses homens, ela não é um espaço, não é um direito à resposta. A gente não está dando direito à resposta a esses homens. A gente está, de fato, querendo uma construção junta, porque se eles também fazem parte desse problema, eles também precisam se implicar nesse debate. E é muito curioso, porque acho que quando a gente faz uso dos óculos e a gente vê esse confronto, a mulher confronta o homem no espaço público, e como esse homem reage? Eles têm um comportamento infantil, meio bobo. Mas não, eu não falei, sei lá, eles falam cada coisa, a gente já chegou a ouvir, mas você não é a fulana da papelaria? Tipo, eles falam coisas que você desacredita. Só que quando um homem conversa com outro homem, eu tenho a impressão que
esse debate pode acontecer. Não é um confronto, a gente não, em nenhum momento, a gente quis confrontar esses homens, mas a gente quis, sim, que eles se implicassem nesse assunto e na complexidade que é. E soubessem. Eu acho muito simbólico que eles não fazem a menor ideia. Assim, isso é muito importante, que eles possam, falar com o outro e, juntos, eles conseguirem entender que eles também são parte desse problema, isso também afeta eles muito. Né? E é um problema que precisa de uma solução conjunta, não tem como a gente não incluir os homens, eu não vejo... os homens não se incluírem, né? Porque eu acho que também tem que tomar um pouco de cuidado de quanto eu tenho que ficar pegando na mão desse homem e vem cá que eu vou te explicar. E a gente está um pouco de saco cheio de ficar ensinando coisas que... Cara, a gente está aprendendo junto e a gente também está desconstruindo isso e os homens também têm um papel fundamental. A gente só vai avançar se eles estiverem juntos com a gente. Esse cara, que só contar como foi a roda, o Rolf Malungo é um professor da UFF, que é antropólogo, faz várias pesquisas etnográficas e trabalha com masculinidades em lugares tipicamente machistas, que são o jogo de futebol, o bar, o churrasco, enfim, ele mapeou esses lugares. E aí ele entrevista homens há muito tempo e tinha uma pesquisa, então a gente convidou ele para fazer essa mediação. E aí trouxe as perguntas, trouxe questões do mapa, a gente só mapeou, mas até no dia da gravação, acho que não tinha uma mulher, mas que estava em outro lugar. Assim, a gente tentou criar, como você falou também das escolas, espaços seguros em que eles pudessem falar abertamente. No período do filme, de 4 anos, eu também mudei muito de opinião, porque eu comecei a trabalhar com masculinidades há 4 anos. Então, eu trabalhei com refugiados, caminhoneiros, estudantes. E isso me abriu muito a visão. Inclusive, qualquer pesquisa e avanço nas pesquisas de gênero hoje mostram que a violência de gênero é uma questão relacional. Então, sim, existe o impacto, e quem comete a violência é a maior parte homem, que são os autores da violência. Então, de fato, não é uma violência. Se ela acontece pela situação desigual de poder, você tem que debater discriminação, você tem que entender... Enfim, o autor da violência também tem que entender o lugar que ele está ocupando. E para nós, olhar para nós, mulheres, como a gente falou, numa posição não mais de vítima. Então, a gente não está olhando mais para uma perspectiva de vitimização e tal. A gente está olhando para uma perspectiva de agência, em que a gente não quer mais cumprir esse papel da vítima. Inclusive, né, questionando as políticas públicas, o discurso queixoso, que você tem que chegar na delegacia chorando, senão ninguém acredita que você realmente sofreu uma violência. O hospital, que você tem que ter marcas físicas. Então, a gente está partindo para um lugar que é uma mudança cultural, uma mudança de paradigma, em que nós não aceitamos mais esse tipo de violência, né? Acho que é isso. No meio desses 4 anos, aconteceu Harvey Weinstein, Me Too, etc. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se isso influenciou o processo, se acelerou, se fez com que vocês repensassem em estratégias, enfim, se teve algum impacto no filme. Acho que o maior impacto foi que, durante esses 4 anos, eu sempre falava: a gente está perdendo tempo de lançar agora. A cada caso que acontecia, eu falava: meu Deus, é agora, por que a gente não tem? E aí eu percebi que, assim, não vai parar. Tem muito ainda para sair debaixo do tapete. É muito legal a gente estar entrando nesse novo universo. Acho que casou muito com o Festival Internacional de Mulheres. Justamente esse momento é muito importante. Porque eu acho que o que ele aponta para a gente é que a gente precisa ter espaço para contar as nossas histórias. E a gente precisa contar as nossas próprias narrativas. A gente tem que achar esse espaço. Esse espaço precisa ser fomentado. Então, tem muita coisa para mudar na indústria audiovisual. A gente viu muito isso no festival, a gente participou de um seminário. Tem muita reclamação sobre quão abusivo é o setor. A indústria é muito... abuso moral, né? Assédio moral, muito. E assédio sexual, inúmeros. O machismo estrutural completamente posto, em que as mulheres estão sempre...
as mulheres é sempre vista desde a universidade, né? Eu me formei em rádio e TV e desde esse momento, ainda que eu queira ser produtora ou queira trabalhar com arte, em alguns momentos eu me perguntava, mas por que eu estou indo para esse lugar, sendo que não necessariamente eu quero ir? Porque esse lugar é o lugar que é dado, né? Então, os homens eles sempre ocupam outro lugar nessa indústria. Ocuparam, espero. E que agora a gente possa trabalhar mais no sentido de uma representatividade, uma igualdade de espaços mesmo. Eu acho que na narrativa do filme, não necessariamente a gente mudou isso, a gente trabalhou com uma equipe muito, majoritariamente feminina, então era um espaço muito seguro, enfim, não quero dizer também que mulheres não cometem abusos, né? E assédios, enfim, isso também é cometido por mulheres, mas a gente... Que era majoritariamente feminista, né? Mais do que mulheres. Isso, exatamente. Tinham muito essa preocupação com esse espaço. E na narrativa não nos influenciou muito, não. Mas eu acho que no momento que esse filme foi lançado, isso foi muito importante. Principalmente de ver surgir novas iniciativas que estão pensando o cinema por esse viés, que estão abrindo espaço. Então, acho que nesse sentido isso... Mas a gente ainda tem uma grande revolução para fazer se a gente quiser ir pelo caminho do Me Too. Porque isso no Brasil não pegou. Né? Eu acho que aí envolve muitas coisas, né? A precarização do trabalho é uma coisa que a gente é até muito delicado, né? O momento político que a gente está e tal, mas quanto a gente tem medo de perder os trabalhos. Então é tudo muito, enfim, gente. Acho que esse assunto aqui é outro debate, mas meio que acho que a gente acertou no tempo, a gente não perdeu o timing, então acho que a gente aproveitou bem. Bom, parabéns, adorei. Eu queria saber como que foi o processo de escolha das personagens do filme. Achei muito interessante a mulher trans e quando dá o depoimento de que quando se assume como mulher, o espaço, né, de assédio, enfim, as situações aumenta bastante. Achei interessante. Aí eu queria saber como foi feita a escolha. Bom, a gente tinha essa questão regional inicial e a gente tinha como definição que, no mínimo, eram 3 personagens e 2 a gente sabia que seriam mulheres negras, por várias questões, mas principalmente pensando enquanto mulheres negras sofrem com o racismo, com a violência de gênero, com a questão de classe. Então, tinham várias interseccionalidades que se juntavam. E a questão da agência era importante para a gente. Então, a gente pensou, a gente queria que fossem mulheres que tivessem histórias transformadoras e que tivessem essa agência, no sentido de como elas intervêm nos espaços urbanos, transformando não só a realidade delas, mas pensando coletivamente. Então, isso era outro princípio. E tinha uma questão, a gente também queria que tivesse uma mulher trans, porque também pensando na violência e na expectativa de vida das mulheres trans, que no Brasil é de 30 anos. Então, a gente sabia que também era um recorte importante para falar. E aí, então, a Rosa, né, tinha o Barraco da Rosa, que é um canal que no YouTube, a gente já admirava muito o trabalho dela como artista visual e essa questão bem urbana do trabalho dela, de como ela atua. A Raquel tinha, enfim, era uma moradora, ainda mora na periferia de Salvador, é enfermeira, está estudando enfermagem, na verdade, na época era manicure, e também tinha a questão da mulher dela, então, uma mulher lésbica, gorda, a gente poderia falar também da gordofobia, então a Raquel traz muitas complexidades, assim, e muitas perspectivas. E a Tereza, a gente estava buscando no final uma pessoa que fosse aqui, de São Paulo, que fosse professora, que trabalhasse com educação e gênero, e ela faz isso na sala dela, de aula, e que também tivesse essa perspectiva do cicloativismo, né? Então, ela tem como principal meio de locomoção a bicicleta, a gente queria muito falar da questão do transporte, e a Fernanda conheceu ela meio por acaso, porque ela estava conversando, falando, nossa, não consigo achar essa personagem, e, enfim, reclamando com alguém no bar. E aí a Tereza estava ouvindo a conversa. Era uma possível personagem.
E aí a Tereza ouviu a hora que a Fernanda foi pegar a bicicleta, né? Aí a Tereza falou, eu, por acaso, sou professora, tal, tirou um bilhete de uma aluna falando de, sei lá, de uma situação que ela tinha ajudado ela a sair, tal, de violência. E aí, enfim, a gente falou, nossa, tá bom, vamos lá, é a Tereza mesmo. E então foi assim, mais ou menos a escolha. Eu queria ouvir dos homens, assim, o que vocês acharam. Eu estou muito feliz de ver que tem homens que vieram assistir. Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio, parabéns. Sou professor de História. Já é a segunda vez que eu assisto filme. A primeira assisti no GNT, que passou, né? Poucos dias. E acho que você falou, tem que ser debatido. Vou levar o filme para a escola. Eu me cadastrei no Taturana, né, que é a plataforma de vocês. Acho que é um assunto que tem que ser debatido mesmo, porque é uma cultura patriarcal mesmo. Eu venho de uma família assim, de pai, de tios. Então é difícil você desconstruir isso, porque essa roda de conversa mesmo, que os homens estão ali conversando e tudo mais, é isso mesmo que pensa, que não é um assédio, que uma buzinada, que um psiu faz parte. Então é difícil. Sou pai de 2 meninas, 2 mulheres, então para eu ter uma outra visão. Eu acho que tento utilizar o que foi da minha família, assim, de pai, de tio, para fazer o contrário. Então é um exemplo que eu utilizo ao contrário. Mas eu acho que ainda é um caminho muito longo a ser percorrido, né? Porque como professor eu vejo, como professor da periferia, que isso está arraigado mesmo, principalmente dentro deles, eles acham que tem o direito mesmo de mexer com as meninas, de falar, por isso vou levar o filme. Tenho algumas dúvidas, depois vou pegar algumas coisas com você aqui, se o filme pode ser passado em uma vez só, ou se eu posso passar em outras sessões, que eu vou ter que dividir a turma, né, para poder passar. Então, para estar falando sobre isso. Duas pessoas que aparecem no filme, também já tive contato, que é o Juliano Custódio, que está na roda de conversas, né, e a Djamila Ribeiro também, formada na Unifesp, onde eu também estudo. Então, algumas coisas assim eu já identifiquei. Obrigada. Eu gostaria de ouvir de vocês o que podemos fazer do ponto de vista individual. Então, o que levamos daqui, cada um de nós que assistiu, tanto para ser multiplicadores, mas também do ponto de vista de quando a gente enfrenta, especialmente porque somos, sei lá, 98% de mulheres, quando a gente enfrenta essas situações, o que vocês aprenderam e o que vocês sugerem, e o que vocês pretendem fazer depois desse filme. Então, qual que é o próximo passo de vocês? Eu acho muito difícil a gente falar por todas as mulheres, assim, né, o que as mulheres devem fazer. Eu acho que a gente aqui tentou esclarecer ao máximo o canal 180, que é um canal de atendimento à mulher. Então, se a gente sofrer qualquer tipo de violência, a gente liga. E todas as instruções são passadas. É um canal seguro, é confiável, funciona. Então, acho que nosso intuito foi um pouco mais... menos dizer para você, bom, em frente ou não em frente, responda ou não responda. Isso é uma coisa... não tem como a gente colocar isso dessa forma, né? Porque, enfim, eu posso falar para você, eu respondo quando eu me sinto segura, mas isso também é um risco, né? A gente corre risco real de morte. Então, acho que no campo individual, espalhar essa palavra o máximo que a gente puder, abrir espaços de diálogo, conversar com as pessoas sobre isso. Mas também procurar uma rede de apoio, conversar com outras mulheres, saber que existe 180 onde a gente pode recorrer, identificar esses casos e, enfim. Tem algumas já desses currículos, todos a gente
treina muitas pessoas, na verdade, a responder, não a responder, mas a como lidar. No plano individual, tem algumas questões, assim. A primeira é a questão da culpabilização. Então, você trabalhar, porque uma das principais consequências do assédio é a violência emocional, psicológica e várias, né? Depressão, uma série de coisas que acontecem em decorrência do assédio. Medo, essas coisas que os relatos da aluna dela são muito fortes. Então, uma primeira coisa é saber que a culpa não é sua. Enfim, isso é algo importante, porque a gente aprende a, né, achar que é um problema nosso e não é. É um problema cultural e é um problema que quem cometeu essa violência é que está errado, inclusive pode ser penalizado. Outra coisa é conhecer as leis. Então, a gente traz no filme, no final, as leis que tratam do assédio, que a gente tem no Brasil, o assédio sexual tem esse nome quando a gente fala da lei trabalhista. Então, quando é um superior hierárquico. Então, é um caso muito específico. Na rua, a gente tem o ato obsceno e atentado ao pudor. O ato obsceno, enfim, né, quando alguém demonstra ou faz uma tentativa, uma investida, etc., sexual contra alguém. E atentado ao pudor é geralmente quando alguém mostra uma parte, homens que se masturbam, então um cara que se masturba, mostra um órgão sexual, faz alguma coisa que te ofende, também te humilha. Então, o canal 180, se você não lembrar qual é a lei, etc., você pode ligar e falar, olha, aconteceu isso, qual é a lei que me respalda? Porque aí você pode chegar numa delegacia e dizer, você não pode dizer eu sofri assédio, porque não é lido como assédio. Você pode dizer, rolou um atentado ao pudor, ou rolou um estupro, porque o estupro no Brasil, felizmente, já mudou a legislação, então não é apenas um ato sexual, porque era tido como conjunção carnal. Hoje em dia, felizmente, já não. Então, é uma investida sexual. Pode ser alguém tocar em você, se masturbar em você, ejacular em você, que foi o caso que aconteceu no ônibus e que a gente viu o julgamento. Então, entra em várias questões. O sexo, a sexualidade vão muito além da penetração. Então, conhecer essas leis e o canal que pode explicar melhor e que tem lá a referência. E, no sentido de postura, essa questão de ser mais assertiva, eu acho que foi uma lição para a gente. Aprender a dizer não da forma que é possível, mas, principalmente, assim, não é xingar, agir com violência, xingar de volta, não é a melhor saída, porque, de fato, você corre o risco de sofrer uma outra violência. Mas é você aprender, inclusive em contextos de trabalho, enfim, que você se relaciona com a pessoa, dizer não tem interesse, não é o que eu quero, enfim. Porque isso é algo que a gente não aprende a falar não, né? As mulheres, porque a gente é ensinada a sempre aceitar, lidar bem, ser gentil, ser educada em situações que são muito ruins e que nos humilham, nos ofendem. Então, essa coisa da assertividade é importante treinar, ensinar para outras meninas que são mais novas. Então, essas 3 coisas acho que são importantes. E é isso, e entender que é uma questão cultural. Então, no máximo possível, se você tem a possibilidade de engajar outras pessoas, dizer, olha, tem um problema na escola. Não é um problema da menina que sofreu violência. Como é que a gente vai lidar? Quem é o superior que lida com aquela situação? Como é que a gente vai trazer esse debate para a sala de aula? É o caso de trazer para a sala de aula? Enfim, o que pode ser feito coletivamente? Sempre trabalhar isso numa perspectiva de não é um tabu. É um tema que acontece, que é cultural, que está em todos os espaços e que a gente vai precisar aprender a lidar. E, no fim, eu acho que o que a gente tem que ter em mente a gente quer construir relações mais respeitosas. E eu acho que isso pode ser feito principalmente por meio do diálogo, da conversa, da transparência, né, de uma atitude clara do que está acontecendo, dialogar, conversar, enfim, se informar. E os próximos passos de vocês? Os próximos passos agora são escolas. A gente já tem mais de 60 sessões agendadas na Taturana, felizmente, em vários lugares que a gente nunca foi, e que são cidades menores, etc. Chegar nas escolas,
se possível, captar mais recursos para que a gente possa dar mais, para que seja um projeto social com mais sustentabilidade, no sentido de a gente conseguir desenvolver outros materiais e chegar e conseguir participar, chegar nessas escolas. A comercialização continua, então a gente ainda tem a possibilidade de ser exibido em outros países via Taturana, que é a nossa distribuidora, e para a gente isso é muito importante. E os festivais também estão rolando, então acho que a gente tem uma vida longa tanto no meio audiovisual, mas também, principalmente para a gente agora olhar para esses setores de gestão, governo, sociedade civil, fazer o máximo de debate e espalhar a palavra. Boa noite, eu me chamo Maria Eduarda, eu faço faculdade de serviço social. E assim, o que eu vi de vocês, o documentário de vocês é incrível. Eu conheci, tipo assim, eu fui saber realmente o que era assédio na faculdade, porque a gente não fala sobre isso com a gente, né? Porque nunca é assédio, é um elogio, você não deve responder. E assim, eu fui criada no meio de homens, porque eu só tenho irmão homem, agora que eu ganhei uma irmãzinha, assim. Mas, tipo, sou a irmã mais velha, tipo, de 3. Então, você já vê a criação, tipo, entre a sua criação, que é mulher, e a criação dos seus irmãos, que são homens. Já vê a distinção. Porque, assim, homem, ele é tratado, tipo, é assim, meu filho tem uma amiguinha, não é amiguinha, é namorada do meu filho, já é uma namoradinha, olha, ele é paquerador já desde cedo, vai ser garanhão quando crescer, vai pegar várias. E mulher não, mulher, se ela, tipo, o pai já não deixa nem a menina, tipo, sair usando um shorts, porque ele fala assim, não, você não pode usar shorts, porque eles vão olhar para você, vão mexer com você na rua. Então, assim, eles deveriam, tipo, os homens eles deveriam ensinar seus filhos a tratar as mulheres como eles tratam suas filhas, né? Tipo, se protegendo assim de outros homens, mas tipo ensinar eles que não deve, tipo, mexer com as meninas na rua, que isso não é coisa certa, que isso, tipo, não é elogio, não é uma coisinha bacana, não é tipo ser pegador, você se mostrar homem. Você já é, assim, no momento que você já nasce, você já se reconhece como homem ali. Você já é homem, você não vai ser mais homem ou menos homem se você mexer com uma mulher ou se você deixar de mexer com ela. E também muito bacana o trabalho de vocês. Assim, é algo muito incrível que vocês estão fazendo. E assim, eu espero que vocês consigam alcançar muito, muito, muito espaço, assim, tipo, em escolas, principalmente. E depois conversar com vocês também para ver se vocês, tipo, para tentar fazer nas faculdades também, assim, para a gente levar, porque é algo muito legal também. Obrigada pelo relato. Enfim, a gente conversa. Bom, parabéns, incrível. Por mais que a gente ache que, né, não vai se surpreender, vivendo tudo isso, surpreende. Trazer a roda, trazer a trans, o depoimento. Marcou muito para mim quando ela fala da virada, né, da liberdade de quando era homem e depois quando virou mulher, né? E eu queria... Eu sou publicitária e eu tento, dentro desse meio, mudar na medida do possível. Eu ainda sou um ET, mas eu acredito que de ET em ET a gente consegue transformar. E dentro desses próximos passos, acho que tem muita, muita empresa navegando nessa onda de diversidade. E seria muito interessante buscar um apoio de empresas que, de fato, possam levar isso para o ambiente de trabalho também. Porque é chocante como, dentro do ambiente de trabalho, publicidade é muito machista também, né? A gente escuta barbaridades de pessoas que não deveriam, né, desconhecer tudo isso que representa. Então, eu acho que levar, talvez, até quem sabe um próximo filme no mercado, né, nas empresas, como é a mulher no mercado de trabalho, acho que isso pode tocar as empresas de uma maneira interessante. Para pais, eu sou mãe de menino e eu decidi não saber o sexo. E foi chocante para mim, assim, desde a gravidez, ver como tudo está ligado. Então, desde assim, não, como assim, menino ou menina? Você entra numa loja, não, é para menino ou para menina? Não, tanto faz. Aí você não tem, você vai para o fundo da loja. Aí você começa a ver, mas qual é a diferença? É um bebê, se é menino, se é menina. Então, todos esses conceitos, né,
começam desde ali, desde o ser que nem está existindo ainda. Então, acho que essa consciência do pai que tem filha, como ele falou, então a gente começa a transformar muito mais. Então, enfim, era o parabéns e essa... Vocês já devem pensar nisso, mas talvez essa dica de também pegar não o setor público, educação, mas também o privado, que tem um investimento para propagar e atingir de uma maneira mais poderosa a grande massa, porque tem que bombardear para transformar, né? É isso. O filme também está disponível para as empresas, inclusive a gente vai exibir no Facebook do México, essa semana que vem, né? No Brasil? Os dois? Nos 2 Facebooks, olha que bom. Mas, enfim, já tivemos SESC, tivemos várias empresas interessadas em exibir o filme. E essa é uma porta que, com certeza, a gente quer entrar. Assim. O filme está lá, é isso, eu queria dizer isso para todo mundo. Não importa se é uma sessão pública para um grupo, ou se é uma sessão numa escola ou numa organização, o filme está disponível para ser exibido, é só solicitar a exibição. Então, aí a gente, com empresas privadas, a gente passa por uma outra triagem, mas é super possível fazer, a gente está aberta a levar, a gente, inclusive, está trabalhando com, formatando workshops ou grupos de debate, oficinas, até para as empresas poderem... Conta um pouquinho da tua experiência no SESC depois. Mas até para as empresas poderem aprender juntas como lidar ou entender o problema, o que está acontecendo, mapear o problema. Porque, muitas vezes, as mulheres não contam. A cultura da culpabilização é fortíssima, a gente não fala. Então, você tem medo de falar para o teu superior, ou, às vezes, está vindo do teu superior. Então, é muito complexo. As empresas, o setor privado e o público, eles precisam se implicar nessa discussão no sentido de criar uma cultura e um espaço seguro para que esse assunto, como a Amanda disse, para que não seja um tabu. Isso está acontecendo diariamente. Então, a gente precisa falar mais disso e criar esses espaços. É bem rápido, mas... Quando a experiência vem de fora, a gente tem visto que tem uma mudança até cultural na empresa, porque tem alguém de fora falando e não tem essa coisa da pessoa que sofreu ter que denunciar, e aí cria uma comoção. Então, tem funcionado esse tipo de trabalho. E a gente está desenvolvendo uma série de oficinas, cartilhas, para criar soluções locais, porque cada lugar é uma questão, mas muitos é muito parecido. Mas, assim... para tentar mapear e trabalhar isso dentro das empresas também. Então, assédio desde superior até do público, enfim, depende muito do tipo de serviço da empresa, etc. Mas empresas grandes, você imagina o tanto de coisa que acontece, com 8 mil funcionários. E essa questão também da locomoção e do quanto, às vezes, o entorno da empresa é nada favorável para as mulheres trabalhadoras chegarem, como é que elas vão entrar e sair. Então, a gente acaba mapeando um pouco a localidade, né, o entorno, a chegada dessa mulher e as questões mais culturais da empresa, para que as pessoas estejam aptas a não só entender o que é o assédio, mas poder criar soluções. Porque é isso, a lei é maravilhosa, a questão da legislação é fundamental, a gente não pode perder essas leis que estão aí, mas a questão da mudança cultural é muito mais ampla. Eu acho que passa tanto por uma questão filosófica, né, do quem eu sou e quem eu quero ser, que mundo eu quero ver, e acho que isso é a filosofia também do movimento feminista, que tipo de mundo a gente quer construir, até uma questão do quanto a gente quer construir juntas, né? Principalmente, o que a gente pode fazer para mudar o lugar onde a gente está, que tipo de ações a gente pode tomar, e tem várias, e a gente tem feito esse tipo de orientação para ajudar. O site do filme, para quem quiser mais informações, é a página da Chega de Fio no Facebook. Tem lá as exibições, informações do filme. E a página de distribuição é da Taturana, que é taturanamobi.com.br. Mob de mobilização. E lá tem mais informações também. A pergunta... Uma não, né? Assim, vocês pretendem fazer outros filmes? Se sim, você já tem alguma ideia?
E outra questão também é que muitas mulheres, às vezes, também não denunciam porque, tipo, se sentem culpadas também, a maioria, mas também porque, assim, conversando com algumas amigas minhas também, elas falaram, assim, que quando você vai, tipo, numa delegacia, por exemplo, na delegacia da mulher, você não pode ir sozinha, você tem que ir acompanhada, tipo, de alguma amiga, porque eles vão lá, tipo, eles têm um abuso mental com você, sabe? Tipo, eles te culpam, eles jogam tudo em cima de você, então eles ficam fazendo, tipo, teve uma amiga minha que ela sofreu um abuso assim, e aí, tipo, perguntaram para ela umas 500 vezes: "Você tem certeza que você quer denunciar? Você tem certeza que você quer fazer o boletim de ocorrência? Tem certeza que você quer fazer isso?" Gente, se a pessoa já tá, tipo, criou coragem para chegar até ali, e aí, tipo, você chega lá, acontece isso com você, tipo, a pessoa fica, tipo, te forçando. É tipo, desiste, não vai dar em nada, sai fora, esquece isso. Como que você vai ter segurança se na própria delegacia da mulher, que você, tipo, deveria ter o seu direito, né, que é para isso que ela serve, e você já a partir dali você já tem o seu direito negado, né? Elas já, tipo, elas te forçam, tipo, excluem você, fazem você se sentir pior do que você já está sentindo ali naquele momento de você já estar indo denunciar. E o que vocês acham que a gente poderia fazer ou que poderia ser feito para que isso pudesse, tipo, ser melhorado ou que pudesse, tipo, melhorar a situação dessas pessoas, tipo, no atendimento? Tem uma questão que a gente tem trabalhado, que é a sensibilização dos gestores públicos, então delegados, policiais. Então, enquanto eles não estiverem preparados para implementar essas políticas que já são, né, já estão fundamentadas, isso é algo que, enfim, a gestão pública, municipal, estadual pode fazer, mas que nós também, enquanto sociedade civil, podemos e devemos também pressionar. Porque, enfim, o legislativo funciona muito assim também, na pressão, né, em chamar, em colocar isso na agenda pública, em visibilizar a questão. Então, nós temos um papel bem importante. A gente também pode participar dos conselhos. Aqui tem o Conselho da Cidade, por exemplo, e demandar isso dos nossos gestores por meio dessas ferramentas também. Mas, individualmente, de fato, é bom ter uma testemunha. Então, acho que isso vale mais para, se vocês sabem que alguém está passando por uma situação de violência, se colocar, se disponibilizar, se possível, a ser testemunha, entender o que aconteceu, aí apoiar tanto psicologicamente quanto levar essa pessoa junto para esse serviço. Porque acaba que, enfim, pela lei é importante ter as testemunhas, embora, no caso do assédio, o teu testemunho tem que ser considerado também como uma prova, porque é uma situação que você muitas vezes não consegue documentar, né? Então, acho que... Boa noite, meu nome é Estela. Eu queria fazer uma colocação e, primeiramente, lógico, parabenizar, porque é um filme altamente esclarecedor e super acessível. Vocês criaram uma linguagem, uma narrativa, usaram vários elementos, enfim, sonoros e, além, claro, né, de todo o discurso de cada pessoa, né, que fala sobre suas experiências. É inevitável a gente não se reconhecer ali também, né? É inevitável. E, além disso, né, que é super acessível o filme para... Não digo para qualquer pessoa, porque eu acho que as pessoas que vão acessar esse filme, ele precisa, às vezes, de uma certa mediação em escolas, em outros lugares. E para aquelas pessoas que a gente quer que tenham acesso, façam um acesso espontâneo, para que mude sua atitude na rua, talvez precise de outra estratégia, né? Não sei, eu sou fora do audiovisual, não faço ideia, também não sou grande navegadora de internet, né? Mas outro dia, outra coisa que me chamou muita atenção no filme foi a roda masculina dos homens. Porque outro dia eu assisti um filme, assim, curta, quase uma peça publicitária, em torno de uns 2 minutos. Não sei de que país que era, talvez vocês tenham assistido. Então, como que um homem intervém numa situação de assédio? Então, o que fazer numa situação de assédio? Seja num ônibus, né? Então, no trabalho, é uma peça super curta, mas muito legal. Como que o outro homem tem que intervir. E eu pensei, poxa, eu vou fazer isso também no meu dia a dia, né? Se eu ver um cara olhando demais para uma outra pessoa,
eu vou chegar no meio, vou intervir no meio desse visual ali, né? Então, assim, se vocês pensam também, é uma sugestão de desdobramento, que tipo de intervenção, como a gente pode intervir quando presencia uma cena de assédio? Assim, tipo um tutorial, algo bem didático, né? Eu estou me lembrando agora que a gente estava numa gravação em Salvador e a gente viu uma cena de violência, lembra? A gente viu um homem agredir uma mulher e a gente ficou muito nessa situação. O que fazer? E a gente ligou para o 180. E aí, enfim, uma série de instruções. Eu sei que chegou a polícia. Eu acho que é muito difícil, né? Porque acho que a gente hoje se disponibiliza muito pouco para o outro, né? Então, não é comigo, fui. Não tenho tempo, estou correndo, estou indo. E é uma situação que realmente a gente precisa de ajuda quando a gente está nessa situação. A gente tem que se colocar nesse lugar, né? Eu acho que uma coisa que os homens falam na roda de conversa também é isso. É também falar para o teu amigo, a hora que ele está na balada sendo abusivo, e falar, isso aí não deve fazer. A gente tem que se implicar nessas situações. O que a gente não sabia era que, por exemplo, a Lei Maria da Penha servia naquele caso, né? E a gente, beleza, vamos ficar aqui, vamos esperar, vamos aguardar. A gente tem que se implicar, a gente faz parte desse problema. Muitas vezes a gente quer se tirar dele, mas ele também é nosso. Do mesmo jeito que pode acontecer com a gente, acontece o tempo inteiro com outras pessoas, né? Então, me lembrou muito esse momento e a gente recorreu ao 180 e foi muito útil, foi muito esclarecedor. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer. Com certeza, você também deve tomar cuidado, né? Porque a gente não sabe quem é esse agressor, a gente não sabe que tamanho, que proporção isso pode tomar. Então, é muito delicado mesmo. Mas o 180 é um canal de atendimento que dá muito respaldo nessa hora. A gente saber a quem recorrer. Acho que, em situações de ônibus, como aconteceu recentemente em São Paulo, em que o motorista dirige esse ônibus e para esse ônibus e tranca a porta, e é isso, ninguém vai descer. São coisas que a gente está aprendendo e está construindo junto, como fazer o metrô. Ele precisa sensibilizar os funcionários precisam estar instruídos no que fazer nessas situações para poder acolher essa vítima. Porque, obviamente, você sofre um abuso no metrô, o que você vai correr atrás do cara? Você vai... O metrô andou, você saiu de medo, o metrô foi embora com o cara. Não dá para eu colocar na sua mão. Então, também acho que isso é muito interessante, da gente conseguir falar no pré, né? A gente conseguir debater isso para evitar que aconteça, trabalhar na prevenção. A Nilceia fala uma coisa muito interessante, que a ideia da Lei Maria da Penha é que nenhum caso precise da lei. Só o fato dessa lei ser uma das leis mais conhecidas do Brasil, ela já é uma lei que inibe as situações de violência. Então, a gente precisa trabalhar muito no viés da prevenção e conversar e quebrar o tabu disso. Enfim, acho que precisa falar muito antes. Meu nome é Carolina, eu trabalho como editora de livro didático. Eu sou editora de ciências, então, dentro da base nova, faz parte do currículo trabalhar a questão de gênero. Só que existe um movimento conservador, que é a Escola Sem Partido, que combate de forma bem agressiva qualquer tentativa de se trabalhar essas questões em sala de aula. As questões mais simples, como sexualidade, métodos anticoncepcionais, até questões mesmo de trabalhar a complexidade da sexualidade em sala de aula. Então, você falou que vocês estão trabalhando com a parte de educação. Como é que vocês têm algum plano para furar esse bloqueio conservador e chegar nas escolas, nos jovens? Bom, primeiro que tem a Lei Maria da Penha, a gente tem usado muito como instrumento, porque é um instrumento legal que prevê o ensino da igualdade de gênero e da prevenção da violência contra as mulheres. Então, falar sobre violência na escola já está previsto em lei. A gente tem atuado, principalmente pela ONU Mulheres, no Advocacy. Então, a Unesco lançou, no fim do ano passado,
uma publicação mostrando por que é inconstitucional você proibir o ensino de gênero na escola. Então, tem lá uma série de marcos internacionais e leis que respaldam esse ensino. E aí a gente consegue atuar, enfim, em defesa de uma série de organizações, de instituições, na frente legal, etc. A plataforma Gênero e Educação, que tem na internet também, tem várias ideias e está se formando uma rede para professores que trabalham esse tema se apoiarem. E o que a gente fez muito foi se aproximar dos mecanismos estaduais e municipais. Então, muitos executivos trabalham e têm trabalhado. Então, vai um pouco de estado para estado e de gestão para gestão. Mas a gente conseguiu fazer isso na Bahia, no Espírito Santo, em vários lugares. E então a gente furou não só uma escola, 2 escolas, mas furou de uma forma institucional mesmo, que foi comprometer a Secretaria de Políticas para as Mulheres e comprometer a Secretaria de Educação locais a fazerem um programa pela educação com base nos direitos humanos. Então, a gente vai nisso. E, em último caso, tem lugares em que você não pode falar gênero. Então, você fala sobre, enfim, é bem difícil, porque você acaba tendo que falar sobre violência contra as mulheres e meninas, usando só esse termo e sem, enfim, homens e mulheres. E acaba entrando numa questão binária também, que é péssima, né, para a gente discutir, porque não resolve. Mas eu acho que, em partes, vai conscientizando também. É algo que já dá para ir fazendo dentro das escolas, dessa forma. E aí buscar os ministérios públicos locais e buscar, enfim, essas vozes dos movimentos também para apoiar nessa hora, porque, enfim, quem é inconstitucional é o parlamentar que vai censurar um professor, enfim, sendo que existem 1000 mecanismos há 1000 anos, aqui 1000 décadas no Brasil que prevêem esse tipo de ensino em sala de aula, assim. Mas é uma questão política também, de enfrentar e cada vez mais coletivamente para que os professores não sejam individualmente penalizados, né? Que é um absurdo. Então, algumas coisas. Então, vou agradecer. Gente, então, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Espalhem a palavra. Levem esse filme para o máximo de gente que vocês conseguirem. Conversem com as pessoas. E outubro está aí, vamos votar bem direitinho.